Bom, estou de volta. Então, chegamos à nossa questão número 8. Ela diz o seguinte: a equação x ao cubo igual a 8 possui três raízes reais distintas, perdão, três raízes reais iguais, três raízes reais distintas, só e somente só apenas uma raiz real e duas imaginárias distintas entre si, duas raízes reais distintas entre si e uma raiz imaginária. Eu vou te chamar a atenção para o seguinte: se nós temos uma função do tipo x ao cubo, ela vai ter três raízes. Daquele mesmo jeito como a gente geralmente vai aprender. Então, por exemplo, você tem uma função x ao quadrado, ela vai ter duas raízes. Ah, mas Renan, e aí quando acontece quando o meu delta é igual a zero, só tem uma raiz? Tá bom, vamos por partes, tá bom? Essa daí eu já vou deixar para uma aula mais futura, que você também vai acompanhar aqui, quando eu estiver falando de números complexos, que é justamente sobre que se trata essa questão aqui. Porque se você fez x ao cubo igual a 8 e já tirou a raiz cúbica, né, de ambos os lados, né, você encontrou então que x é igual a 2. Só que esse 2 ele não é a única raiz. Então você dizer que só e somente só possui apenas uma raiz real, isso aqui é falso, tá bom? Assim como também se você pegar, já que o 2 é raiz, eu pegar x menos 2 vezes x menos 2 e vezes x menos 2, ou seja, aplicar o 2 três vezes, você vai ver que esse resultado aqui não vai ser igual a esse, vai ser diferente. Ou seja, as minhas raízes reais, elas também não são iguais. Tudo bem? E ela também não vai ser distinta. Por quê? Porque se você pegar, não existe outro número real a qual você possa aplicar aqui e também resultar em 8. Aí o menos 2 não dá. Menos 2 vezes menos 2 dá 4. E 4 vezes menos 2 dá menos 8. Então, ou seja, o menos 2 também não serve. De real mesmo, só serve o número 2. E isso daqui já elimina muita coisa, porque é apenas uma raiz real. Aqui ele vai dizer que são duas raízes reais. Ou seja, se você analisar a questão, você já encontrou a resposta certa. Que é essa aqui, uma raiz real e duas imaginárias distintas entre si. E é bem comum numa função de polinômio quando a gente vai subindo do grau 2. E eu vou te mostrar quais são essas raízes. Então, ou seja, se eu pegar o meu x ao cubo e botar menos 8 igual a zero, repare que eu apenas passei o 8 para este lado de cá, e você vai lembrar, então, que eu posso escrever como x ao cubo menos 2 ao cubo. E isso daqui também vai ser igual a zero. Só que quando eu tenho um a ao cubo menos um b ao cubo, eu posso transcrever ele como a menos b vezes a ao quadrado, perdão, mais ab mais b ao quadrado. E a gente pode testar aqui, a vezes a dá a ao cubo, a vezes b dá ab, a2b, né, perdão, a2b. Aqui vai ficar ab2, perdão, isso mesmo, mais ab2. E aqui vai ficar menos ba2, ba2 menos ab2 e menos b3. Bem? Então, ou seja, repare que eu já fiz a propriedade distributiva para que você possa perceber que é exatamente isso daqui, ou seja, eu estou falando de produtos notáveis, os comentários, e voltar os nossos expoentes 2 aqui para cima. Tudo bem? Então, ou seja, se você já ligou, ou seja, eu vou chamar o meu 2 de B e o meu x de A. Então, ou seja, eu vou ficar o quê? X menos 2 vezes x ao quadrado mais 2x mais, 4. Né? 2 ao quadrado dá. E se você refizer essa equação, você vai ver que eu volto para a minha original. E se isso aqui é igual a zero, lembre-se bem, para eu ter um produto zero, um dos dois números, um dos dois termos, obrigatoriamente é zero.
Se eu tenho 3 termos, um dos 3 termos tem que ser zero. Algum dos termos, quando eu tenho produto, tem que ser obrigatoriamente zero. Então, assim, se esse for o zero, então a gente chega à conclusão que a gente já tinha chegado antes, que o meu x ele só pode ser igual a 2. A outra possibilidade é essa, ou seja, o meu x ao quadrado mais 2x mais 4 ser igual a zero. Sendo assim, se eu chamar a minha velha fórmula Bhaskara, eu vou ter o quê? B, né? Perdão, menos B, mais ou menos B ao quadrado, que dá 4, menos 4AC, ou seja, 4 vezes 4, 16, dividido por 2A, que dá 2. Sendo assim, eu vou ter menos 2, mais ou menos 16 menos 4 dá 12, e 12 a gente sabe que é 3 vezes 4, sendo que o 4 eu posso escrever como 2 vezes 2. Então, já fatorei aqui, e como eu tenho um par de 2, ele vai ficar fora da raiz, então, ou seja, vai ficar 2 raiz de 3 dividido por 2, e eu posso simplificar isso aqui tudo por 2, e eu vou ter menos 1, mais ou menos raiz quadrada de 3. Opa, já está. Então, ou seja, repare, olha só as soluções que eu achei. A solução primeira que eu achei foi a real, o número 2, e as outras duas soluções que eu achei foi menos 1 mais raiz quadrada de 3 e menos 1 menos raiz quadrada de 3, perdão, estava negativo aqui, né? I, né? Porque quando eu tenho uma raiz quadrada negativa, eu coloco o meu I de imaginário. Estava me esquecendo, me perdoe. Então, ou seja, eu tenho, então, as minhas raízes imaginárias. Lembrando que o meu i ele é igual a raiz quadrada de menos 1. Então, se eu tenho a raiz quadrada de menos 3, eu posso escrever ela como a raiz quadrada de 3 vezes a raiz quadrada de menos 1, que nada mais é do que a raiz quadrada de 3i. Então, ou seja, repare uma coisa, eu tenho aqui um número real. Opa! Então, repare uma coisa aqui, eu tenho aqui um número real, uma raiz imaginária e outra raiz imaginária diferentemente da primeira, confirmando então a nossa resposta da letra B. Tudo bem? Espero que você tenha entendido. Lembrando que qualquer dúvida pode deixar aqui nos comentários. Tá bom? Até a próxima. Forte abraço.